Olá, queridos, boa tarde, tudo jóia? Então, dando continuidade à nossa aula, a gente falou um pouquinho sobre genética, lembra? Nós comentamos que a genética ela surgiu basicamente a partir dos experimentos de Gregory Mendel e a gente faltou falar um pouco sobre tipos sanguíneos, tá? Então, dentro do tipo sanguíneo, nós temos o sistema ABO, que é o sistema justamente que todos vocês já conhecem, né? O tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo AB e o tipo sanguíneo O. E tem também a tipagem sanguínea em função do fator IRH, que foi um fator que foi descoberto inicialmente no macaco chamado Rhesus, por isso o fator RH, tá? No contexto de tipos sanguíneos, a gente vai ver que o indivíduo que apresenta o tipo sanguíneo do tipo A é aquele indivíduo que apresenta antígenos do tipo A, obviamente, e anticorpos do tipo anti-B, ou seja, se esse indivíduo ele tem o sangue do tipo A, ele não pode receber sangue do tipo B, porque o seu corpo vai apresentar células que vão combater sangue diferente que é o dele, tá? Da mesma forma que aqueles indivíduos que são do tipo B, eles vão apresentar o antígeno B, porém ele vai apresentar anticorpo anti-A, ou seja, as suas células vão lutar contra o sangue tipo A. Então, se ele é do tipo B, ele só pode receber sangue do tipo B, ok? Indivíduos do tipo AB, eles vão apresentar basicamente uma característica muito interessante. Por quê? Eles não têm anticorpo nem anti-A e nem anti-B, então eles podem receber todo e qualquer tipo de sangue, seja do tipo A, seja do tipo B. Eles são chamados, inicialmente, de receptores universais, ou seja, eles podem receber todo e qualquer tipo de sangue. Mas o indivíduo do tipo O, ele já tem uma limitação. Por quê? O indivíduo do tipo O, ele tem os dois anticorpos, tá? Ele não tem os antígenos, ele tem os dois anticorpos, que é o anticorpo anti-A e o anticorpo anti-B. E aí, nesse sentido, por ele apresentar esses dois tipos de anticorpos, infelizmente, esse indivíduo ele não pode receber sangue de qualquer indivíduo. Ele só pode receber sangue de indivíduos que apresentem sangue do tipo O. Mas não é bem assim, doador universal, receptor universal. Bem, para que o indivíduo seja receptor universal, é importante que ele seja AB positivo. Aí sim ele é considerado receptor universal, porque como ele não vai apresentar nenhum dos dois anticorpos, né? Nem o anticorpo anti-A, nem o anticorpo anti-B, então não tem problema nenhum ele receber qualquer tipo de sangue, desde que ele seja AB positivo, ok? Que ele não vai ser sensibilizado, o seu corpo não vai produzir anticorpos contra o sangue que ele está a receber. Agora, para que o indivíduo seja doador universal, ele precisa possuir basicamente, ele precisa ser O negativo, porque se ele for O positivo, ele vai ser sensibilizado e, consequentemente, vai ter uma rejeição desse sangue. Então, para que ele seja doador universal, é necessário que ele seja O negativo. Tudo bem? Então, a gente fecha aqui essa parte de genética e a gente entra no segundo ponto. Qual é o nosso segundo ponto? Então, a gente vai falar um pouco sobre seres vivos, tá? Então, dentro do contexto dos seres vivos, e o Tucker, que foi um dos pesquisadores que a biologia estuda, ele define os seres vivos em divisões, tá? Então, nós temos o reino Monera, que é justamente o que está agregado às bactérias. Então, quando a gente pensa em bactéria, a gente pensa no reino Monera, ok? Só que além das bactérias, a gente tem também um outro reino, que é o reino Fungi, que agora que está chuvoso, a gente vê muito esse reino na nossa casa. Por quê? Porque a nossa casa fica fungada, na verdade, fica aquele mofo, né? Que às vezes a gente tenta tirar com bicarbonato de sódio ou com vinagre. Então, quem faz isso é basicamente os fungos, ok? Que também tem uma importância muito grande, por exemplo, na fabricação dos pães. Então, o pão, ele é fabricado, por exemplo, a partir da levedura. Ocorre a fermentação e aí libera CO2 e esse pão, a massa do pão cresce, ok? Então, esse reino, que é o reino fungi, é o reino dos fungos, tá? Então, nós temos o reino Monera, que é das bactérias, o reino fungi, que é o reino dos fungos. A gente tem também um outro reino muito importante, que é o reino protista, por exemplo, as algas, né? Quando você chega ali na praia, vê aquelas algas parecendo alface, aquele grupo ali são basicamente do protista. Tem o reino vegetal,
que todos vocês conhecem, deve ter alguma planta aí na sua residência. E o outro reino é o reino animal, tá? Dentro desse reino animal, a gente vai ver que o reino animal é dividido em dois grupos. Então, nós temos o grupo que não apresenta a coluna vertebral, que é o nosso caso, a gente apresenta a coluna vertebral. Então, nós somos caracterizados como vertebrados, ok? Mas existe um grupo que não apresenta coluna vertebral. E o nome desse grupo é chamado de invertebrados, tá? Então, se tem coluna, vertebrados. Se não tem coluna vertebral, invertebrados. Ficou claro aí? Maravilha. Então, dentro desse reino dos invertebrados, nós temos, por exemplo, as poríferas, que são representadas pelas esponjas, tá? Aquelas esponjas que tem no mar, ok? A gente tem um outro grupo, que são os quinidários, que talvez vocês conheçam muito bem, que são chamados de água-viva. Quem nunca se queimou com água-viva, não é verdade? Então, a água-viva, ela faz parte do grupo dos quinidários. O outro grupo, também interessante, são os platelmintes, que tem como um dos principais representantes a planária. A gente tem também um outro que a gente não gosta muito, que são o grupo dos verminoses, que são os nematelmintos. Então, quando eu penso em verminoses, eu vou me referir a esse grupo, que é o grupo dos nematelmintos. Os anelídeos, que talvez também vocês já tenham visto, que são as minhocas, por exemplo, tá? Então, a minhoca ela não tem coluna vertebral, né? Quando você joga o sal ali, ela desidrata e você vê que o corpo dela, né, todo se encolhe. Os moluscos, por exemplo, lula, tá? Lula molusco, lembra do desenho? Pronto, é um molusco, ok? Os artrópodes, que fazem parte praticamente do nosso cotidiano, as baratas, as aranhas, okay? Os ácaros, piolhos, tá? Então, eles fazem parte desse grupo, que é o grupo dos artrópodes. E o último grupo dos invertebrados é justamente dos equinodermatas, que é também conhecido como estrelas do mar, tá? Então, quando a gente sai desse grupo de invertebrados, a gente entra num outro grupo, que são os vertebrados, que é formado pelos mamíferos, a qual nós fazemos parte, ok? Então, o que é um mamífero? É um animal que, durante a fase de infância, a fase inicial, ele vai se alimentar de leite materno, tá? Então, ele nasce a partir de um processo de desenvolvimento interno, desenvolvimento embrionário, e a sua alimentação é a partir do leite materno. Então, são chamados de mamíferos, ok? O outro grupo é o grupo das aves. Esse aí não se alimenta de leite, não. O grupo das aves, eles vão fazer justamente a liberação das suas crianças em ovos, tá? A gente tem também os anfíbios, que tem uma fase da vida que é uma fase larval, que eles vão viver no ambiente aquático, e a segunda fase da vida, que é a fase adulta, que eles vão viver no ambiente terrestre, ok? E o outro grupo, que talvez seja um pouco mais horripilante para nós, é o grupo dos répteis. E aí, dentro desses répteis, a gente tem as tartarugas, a gente tem as cobras, a gente tem os crocodilianos, tá? Então, todos eles vão apresentar, ao longo do processo de desenvolvimento, uma coluna vertebral. E exatamente por isso, pelo fato de apresentar a coluna vertebral, é que eles são chamados de animais vertebrados, tá? Então, vocês não vão esquecer. Se não apresenta a coluna, é invertebrado. Se apresenta a coluna vertebral, ele vai ser chamado de vertebrado, ok? E aí a gente consegue perceber justamente por que dentro da divisão dos seres vivos, é importante que a gente diferencie o que é uma bactéria, o que é um protista. E aí eu deixo muito claro para vocês que vírus não são chamados de... não tem composição celular, tá? Porque os vírus, eles precisam de um outro organismo para se reproduzir. Fora, na sociedade, no meio ali, na natureza, ele não se reproduz. Então, ele é um organismo intracelular obrigatório, tá? Então, ele precisa estar localizado dentro de um organismo para que ele possa se reproduzir. Por isso que eu estou aqui de máscara com vocês, né? Para que vocês consigam compreender que a máscara, ela permite uma certa proteção para que esses vírus não tenham contato direto com o nosso corpo, tá? E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto da aula, que é falar sobre nível de organização dentro da ecologia, beleza? Então vamos lá.